Olá, esse é o terceiro vídeo dessa primeira aula sobre criação de projeto web inicial, básico. No primeiro vídeo nós criamos o banco de dados. No segundo vídeo nós criamos um projeto, continuamos esse projeto escrevendo algumas coisas em HTML. Então nós criamos apenas algumas tags básicas de HTML. Agora nós vamos criar um formulário para dar continuidade a esse projeto. Então vamos lá. Esse foi algumas tags básicas que nós criamos no segundo vídeo. Então agora nós vamos criar um formulário. Para isso, eu vou criar mais um arquivo, PHP. Nesse arquivo, desculpe, eu cliquei no lugar errado aqui. Nesse arquivo a gente vai criar, na verdade, um arquivo HTML, porque nós não estamos escrevendo em PHP. Aí vocês podem perguntar, vou dar um nome aqui de formulário. Vocês podem perguntar, tá, mas o primeiro arquivo não foi em PHP. Então lembre-se, quando o arquivo é PHP, eu posso escrever em HTML e naturalmente em PHP. Quando o arquivo é HTML, eu só posso escrever HTML. Então, como aqui, nesse primeiro nós criamos só tem HTML, poderia ser um arquivo HTML. Ok? Então, tanto faz. Agora, quando eu só tenho um arquivo HTML, é só HTML. Não posso misturar com PHP. Então, como nosso projeto é inicial, eu vou manter esse arquivo HTML, questões didáticas. Então, vamos lá. Essa vai ser a minha página do formulário. Eu vou chamar de formulário. Essa tag aqui eu posso eliminar, que eu não sei o que é, então eu apago. Depois eu estudo sobre ela. Então, o título, o char7, essa div aqui eu posso apagar. E eu vou então criar um formulário. Esse formulário vai ter uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Nesse formulário eu vou definir um atributo chamado método, ou seja, qual é o método que eu vou usar. E aqui eu posso usar dois métodos, get ou post. Para os formulários a gente deve sempre usar post. O get a gente vai ver adiante. O segundo atributo que a gente deve utilizar é o atributo action. É para onde eu vou enviar esses valores. Lembre-se que um formulário é algo que a gente tem que criar para receber informação do usuário. Então eu vou digitar algumas coisas aqui que a gente vai criar. E essas coisas, esses valores, esses dados vão ser enviados para um outro local. Esse local, então, na verdade, é um arquivo que vai receber esses valores. E eu vou criar aqui um arquivo. Vejo agora o arquivo PHP, porque eu tenho que recebê-los através de uma linguagem de programação. E HTML não é uma linguagem de programação, então eu tenho que usar uma linguagem PHP. Eu vou chamar de recebe. Recebe PHP. Então o formulário vai mandar para lá. Recebe.php. E o que ele vai mandar? Suponha que a gente queira fazer um formulário para o nosso projeto que nós criamos aqui de banco de dados. Lembra-se, nós criamos aqui, por exemplo, aqui, produto. Eu posso fazer um formulário para cadastrar produto. Então, aqui, descrição e preço. E é o que eu vou usar, descrição e preço. Então, vou criar o campo descrição. Esse campo vai ser o input do tipo text. O name dele é a variável que vai enviar, vai levar esse valor que a pessoa vai digitar. Então, vou chamar de descrição. Para eu não esquecer que é a descrição. E o preço. Também é um tipo de dado de entrada. Aliás, é um componente de entrada do tipo text também. O name dele vai ser preço. E agora tem que colocar um botão. O botão é um input
do tipo submit com o valor value enviar. Ok. Agora, se eu executar esse projeto ou atualizar aqui a minha página, né? Vamos voltar aqui. Se eu atualizar, não vai aparecer nada, porque esse arquivo é o formulário. Então, nada melhor que no index, eu poderia até digitar aqui, né? Barra formulário.html. Está aqui o resultado. Só que não é interessante ficar digitando, é bom clicar. Então, vamos fazer no index um link para o formulário. Então, href formulário. Tá bom assim. Agora eu tenho atualizar a página, um link para o formulário. Ok. Meu trabalho agora vai ser só imprimir, né? Eu vou digitar aqui os valores e aqui é um valor numérico, né? E eu vou enviar e isso vai ser impresso aqui no arquivo recebe. Então vejam, para organizar aqui a coisa, eu vou colocar o formulário, o recebe aqui embaixo para a gente visualizar algumas coisas. Ó, esse arquivo formulário, esse aqui é o arquivo recebe. Então, quando a gente envia por post, a gente tem que receber por esse método. Para receber por esse método, eu uso a constante, né? Post. Tem que ser em letra maiúscula. Isso aqui é um array. Então, o array a gente define com colchetes. No array, a gente tem que colocar o índice desse array, né? O índice desse vetor, a posição dele. E a posição nós definimos através desse nome aqui, ó, desse name aqui. Então, aqui tem que ser aquilo que eu coloquei aqui. Então, descrição. Dessa forma, a gente pode imprimir esse valor que a pessoa digitou lá no formulário. Para imprimir, a gente pode usar uma função chamada echo. Se eu quiser já imprimir o preço, eu posso fazer mais uma instrução igual a essa, post, mas agora no índice, qual o índice? Preço. Esse aqui vai ser o meu índice, aquilo que eu enviei através de post. Então, se eu verificar agora, vejam, eu estou na minha página principal, vou em formulário, coloco aqui caderno, preço de R$50, enviar. Vejam, apareceu caderno junto, né, grudado, 50 aqui. O objetivo agora então é colocar esses dados serem exibidos de uma forma mais interessante. Uma tabela, por exemplo. Uma tabela em HTML é table. Só que isso aqui é HTML, não é PHP. Então eu tenho que fechar o bloco PHP, ou seja, para separar PHP, tem que ficar no bloco PHP. E o resto é HTML. Então table, agora eu posso continuar. Posso fechar a tag table. Dentro de table eu tenho uma linha é tr. Dentro da linha tenho as colunas é td. Eu quero duas colunas, a coluna descrição e a coluna preço. Mais um td, mais uma coluna, abre e fecha como sempre, e preço. Na linha de baixo, ou seja, copio toda essa linha aqui, com essas duas colunas, eu coloco a impressão disso aqui. Só que isso aqui é PHP, então eu tenho que abrir um bloco PHP, escrever echo, como foi escrito ali em cima, mesma coisa, fecho o bloco PHP. Ok? Então, só que quando a gente quer abrir um bloco PHP só para imprimir uma variável, a gente pode fazer uso dessa tag aqui, ó. Ela abre um bloco PHP, ela abre um bloco PHP e já imprime o valor.
Então, ao invés de ser colocar equal, eu posso colocar direto aqui a variável que eu quero, que no caso é uma variável do tipo vetor com índice preço. De qualquer forma, eu tenho que fechar o bloco, sempre. Então fica mais simples, né? Tirar isso aqui, colocar igual e tirar isso aqui. Então assim eu consigo visualizar que vai ser impresso. Já isso aqui eu posso tirar porque já vai ficar dentro da tabela. Vou salvar, voltar aqui, enviar de novo. Vejam que tem problemas de caracteres e não apareceu a tabela. Então, problemas de caracteres a gente pode resolver. Aqui no arquivo recebe não tem essa parte aqui, ó. Então a gente só copiar aqui, colar aqui e fechar o body aqui embaixo, né? E o HTML. Ctrl C, Ctrl V. Agora a gente resolveu a acentuação, eu vou atualizar aqui, vou reenviar os valores, só que ainda a tabela não apareceu. Para exibir a tabela, basta colocar aqui um atributo chamado border, 1 pixel de largura. Vou salvar, atualizar, reenviar, agora sim. Se eu voltar e colocar qualquer outro valor, caneta, R$5, enviar, caneta R$5. Ok? Até a próxima.